Olá, seja bem-vindo. Eu sou o pastor Elianai Batista e esta é a série Amada Congregação. Hoje é dia 8 de janeiro de 2019. Este é o episódio 8. É necessário que o presbítero seja esposo de uma só mulher. Vejamos então o ensino bíblico a esse respeito. O presbítero deve ser esposo de uma só mulher. Lemos sobre isso em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. Então, a primeira área em que o presbítero deve ser irrepreensível é esta: esposo de uma só mulher. Agora vamos ver outra passagem, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Então observe que a primeira qualificação requerida dos diáconos, aqui em 1 Timóteo 3, é esta: seja marido de uma só mulher. Agora outra passagem, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Falando sobre os presbíteros, o apóstolo Paulo diz: alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Então, novamente, a primeira qualificação após esta qualificação que resume as demais, irrepreensível, é esta. Então, ele deve ser irrepreensível, em primeiro lugar, como marido de uma só mulher. Agora, há um grande debate sobre o que esta expressão, esposo ou marido de uma só mulher, quer dizer. Eu selecionei aqui 5 posições. Primeira, que aqueles que nunca se casaram estejam excluídos dos ofícios. Segunda, que os polígamos estejam excluídos dos ofícios. Terceiro, que aqueles que se divorciaram e casaram novamente estejam excluídos dos ofícios. Quarta, que aqueles que enviuvaram e se casaram novamente estejam excluídos dos ofícios. E quinta, que aqueles que cometem pecado de infidelidade no casamento estejam excluídos dos ofícios. Na primeira, os solteiros ficam fora. Na segunda, é uma referência ao que muitos comentaristas dizem que Paulo estava lidando com esse problema. Pessoas vindas do paganismo, eram polígamos, eles não tinham como abandonar as demais esposas, então havia uma tolerância, dizem os comentaristas, mas um homem assim não poderia ser um presbítero na Igreja de Cristo ou um diácono na Igreja de Cristo. A terceira se refere ao divórcio. Eu não quero aqui tratar essa questão, mas devemos admitir, de qualquer forma, que no mínimo temos que pensar que em cada caso a situação deveria ser avaliada. Quarto, que aqueles que enviuvaram se casaram novamente, então, nesse caso, homens viúvos que tornaram a casar não poderiam. Em quinto, homens que estão sendo infiéis ou têm um histórico de muitas infidelidades, então homens assim, eles estão excluídos do ofício. Então, qual a posição adotada neste curso? Primeiro, eu não creio que o presbítero se requer do presbítero que ele seja casado. Eu acho que não se requer isso do presbítero. Pode ser um homem solteiro, porém não qualquer solteiro. Obviamente, a sabedoria nos ensina certos cuidados quanto a esta questão, mas o que eu quero dizer é que eu não creio que esta expressão requeira que o presbítero seja casado. Segundo, obviamente, os polígamos estão excluídos dos ofícios. É provável também que os divorciados não possam ser oficiais. Quarto, os viúvos que se casaram novamente não estão excluídos dos ofícios. E homens infiéis estão excluídos dos ofícios. No texto grego, há uma ênfase no artigo uma. A ideia é que somente uma mulher está no coração e na mente do homem de Deus. Vamos ver agora um resumo do que nós aprendemos. O que se requer do homem de Deus é que ele seja devotado de corpo e mente somente à sua esposa. Ele não pode ter nada com outra mulher, seja fisicamente ou no coração. Aqui podemos lembrar das palavras do Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 5, versículos 27 a 30. Ouvistes que foi dito: não adulterarás.
Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Então, as palavras do Senhor Jesus Cristo mostrando que quando alguém está sendo tentado nesta área, deve tomar uma atitude radical, deve eliminar o motivo daquela tentação. Isso tem a ver, por exemplo, com um homem que está sendo tentado no trabalho. Então, se ele não tem como evitar essa tentação e se ele corre o risco de cair, ele até deveria deixar o trabalho para não correr o risco de pecar contra o Senhor neste particular. Bom, o que Jesus também está dizendo aqui é que esse pecado, ele inicia-se no coração. Então, quando um homem olha de uma forma cobiçosa para uma mulher, ele está adulterando com ela. Então, o homem de uma só mulher não é só o homem que evita essas questões fisicamente, mas também é o homem de um coração dedicado, tem o coração dedicado a uma só mulher, a sua esposa. Uma outra questão, requer-se que seja um homem dedicado à sua esposa, então tanto o seu comportamento público quanto particular devem dar evidências dessa dedicação. A sua esposa deve ocupar um lugar único nas seguintes áreas: emocional, física e espiritual. Ela deve ocupar um lugar único nessas questões. Outro ponto, essa característica do marido cristão aponta para Cristo, a quem cada marido deve imitar. Efésios capítulo 5, versículos 32 e 33. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Então, quando diz marido de uma só mulher, está implícito esta questão, que ele ama a sua esposa. Assim, então, notamos que, em primeiro lugar, o homem deve ser irrepreensível no que diz respeito ao seu casamento. Quais são as implicações? A primeira implicação é esta: a fidelidade de um homem à sua esposa é um dos principais testes para provar seu verdadeiro caráter. Se ele falha aí, então pode ser que haja falhas em muitas outras áreas. Então, assim sendo, a igreja deve observar como um possível candidato ao presbiterato trata sua esposa. Ele é fiel? Ele se alegra nela? Suas palavras e atitudes mostram seu amor por ela? Segunda implicação: homens que expressam infidelidade na forma de falar sobre outras mulheres ou de tratar outras mulheres não devem servir como presbíteros na igreja. Então, se você observa algum homem da igreja com um tipo de linguagem que ele se refere a outras mulheres, sejam da igreja ou não, de uma maneira inapropriada, você já sabe que este homem não pode servir como presbítero, pois ele não é marido de uma só mulher. Tem outras mulheres no seu coração. E quando isso acontece, nós devemos tratar esse pecado na vida dos nossos irmãos. Terceiro ponto, terceira implicação: homens com um histórico de infidelidade, seja física ou virtual, não devem servir como presbíteros até que haja provas claras de arrependimento. Quarta implicação: o homem que buscamos é um homem que ama sua esposa e lhe é fiel. Um homem que evidencia sua fidelidade no trato de sua esposa, em suas conversas e no trato com outras mulheres. Agora vamos encerrar com algumas perguntas para autoexame. Minha esposa tem exclusividade em meu coração? Esta é uma pergunta que cada homem casado deve fazer. Segunda pergunta: estou ajudando os homens da igreja a crescerem nesta área?
Estou orando por eles, estou corrigindo os homens quando eles caem em algum erro referente a essa questão? Terceira pergunta: estou observando este aspecto na vida dos homens da igreja, a fim de detectar quem está apto para o ofício? Eu estou olhando para ver se os homens da igreja são, cada qual, marido de uma só mulher? Então, que você possa pensar sobre isso, orar a esse respeito e ficar atento. Que o Senhor Deus te conceda graça, misericórdia e paz.